Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje o meu recado é rápido. Eu queria deixar você muito consciente das três principais temáticas que incomodam a esquerda política, porque estão na base do discurso que ainda mobiliza a sociedade. Por isso que o nome desse vídeo é Três Pedras no Sapato da Esquerda. Vamos lá! A primeira pedra no sapato é o conhecimento dos seus fundamentos teóricos. Sabe aquela frase famosa do próprio Francis Bacon, saber é poder, conhecimento e capacidade de ação incidem sobre o mesmo? Exatamente, é isso. A esquerda tem muita consciência disso, mas o eleitorado não necessariamente. Quando a gente vai lá entender os fundamentos da nova esquerda, da teoria crítica, da escola de Frankfurt, a gente entende exatamente o lugar do irracionalismo na fundamentação de toda a agenda da nova esquerda. Quando a gente é capaz de entender quais são os fundamentos de tudo que eles propõem para a sociedade, a gente percebe por que a esquerda causa estrago por onde ela passa, por que ela desmantela o tecido social, por que ela promove a perda de poder da sociedade civil e o total esfacelamento e esmigalhamento das liberdades individuais. Ou seja, a nova esquerda propõe políticas que têm um discurso de virtude, mas que, na verdade, acabam tornando a vida de cada indivíduo muito pior, porque as pessoas perdem a dignidade, a liberdade e a capacidade de tomar decisões de maneira coerente com a essência da natureza humana, que é a racionalidade. O irracionalismo é um elemento vital da fundamentação de todo o discurso esquerdista. Sabe por que você não vê isso? Porque a gente, no nosso cotidiano, só tem contato com propaganda. Mas, se você quiser entender o que está por trás da propaganda, essa propaganda que muitas vezes te seduz, você tem que compreender os fundamentos teóricos da esquerda. A segunda pedra no sapato de todo esquerdista, de todo militante, de toda pessoa que participa aí desse projeto de poder da esquerda é o conhecimento real das causas da pobreza, por um lado, e das causas que levam as pessoas à violência e à criminalidade. Quando a gente percebe, quando a gente entende, e isso é um fato, isso que eu tô falando para você é real, quando a gente entende que não existe relação entre pobreza e inclinação para o crime, todo o discurso da esquerda vai perder força, não vai mais ter impacto sobre nós. O que produz a pobreza? A pobreza, ela se amplia numa sociedade quando você tem qualquer tipo de sistema em que o dinheiro que circula livremente na sociedade civil é extraído para ser redistribuído por um poder centralizador. A gente tem vários exemplos históricos que provam este fato. Por outro lado, se a gente analisa estudos da mentalidade dos criminosos, da personalidade dos criminosos, a gente vai notando cada vez mais que todos aqueles que cometem crimes, sejam ou não presos por isso, o fazem por ação deliberada. É a maneira como a gente compreende o nosso lugar no mundo que nos leva a tomar decisões criminosas e que nos leva a usar o outro como instrumento, como meio, a pisotear no próximo, como se a dignidade dele pudesse ser simplesmente um instrumento para que o nosso poder se afirmasse. Então, por trás de toda a personalidade criminosa, a falta de empatia total ou uma empatia confusa ou comprometida. A coisa não tem relação direta com a pobreza. A terceira pedra no sapato da esquerda é a gente dominar os fundamentos do jogo geopolítico atual. Por quê? Porque a esquerda, a nova esquerda, ela tem uma aliança, ela trabalha em aliança com as elites globalistas, todos aqueles que visam furar a interferência, da vontade popular na política via judiciário, via organizações internacionais
há uma série de mecanismos legítimos, ou seja, que são reconhecidos pela sociedade como legítimos, também muito graças à propaganda, e por meio desses mecanismos, a esquerda consegue fazer avançar a sua agenda em aliança com os globalistas, que são monopolistas e oligopolistas que desejam concentrar renda loucamente, de maneira a evitar todo tipo de concorrência. Essa maneira de trabalhar está por trás do jogo geopolítico atual. Quando a gente entende esse jogo geopolítico, a gente percebe de que maneira que a esquerda ela age ou trabalha com grupos que tornam sempre a nossa vida e a vida da nossa família frágil e incapaz de exercício de autonomia, por exemplo. E aí fica a pergunta, mas como é que eu vou ter uma consciência correta, uma consciência plena, o máximo de informações possíveis sobre essas 3 pedras no sapato que você citou? Nada vem de graça nessa vida. O que eu posso fazer por você, o que eu consigo fazer por você é dar 3 indicações literárias que encurtam esse processo, tá? É claro, para o primeiro, o ideal é conhecer tudo que a Escola de Frankfurt fez, mas isso levaria muito tempo. Por isso que alguns livros que resumem os fundamentos de ação da nova esquerda nos ajudam muito, como por exemplo esse aqui, A Escola de Frankfurt e o Início da Nova Esquerda. Aqui você tem toda a história, você tem os fundamentos. Há um capítulo que é o meu favorito, que é aquele que mostra de que maneira que a Escola de Frankfurt ela vai louvar o irracionalismo. A gente compreende, inclusive, por que a gente tem várias vertentes na esquerda. Tem a vertente mais iluminista, você tem a vertente propriamente irracionalista, tem aquela vertente que é do comunismo clássico, que é a marxista tradicional, né? A gente percebe, inclusive, as várias brigas internas da esquerda, as várias divergências entre eles. Quando a gente entende os fundamentos da nova esquerda, essa que hoje tem poder, essa que hoje está nas agências de marketing, de publicidade, essas que hoje desejam e trabalham para alterar e moldar o comportamento da sociedade de maneira a tornar mais fácil o alcance dos seus objetivos. Isso aqui é extremamente valioso para você dominar a primeira pedra no sapato da esquerda. Link na descrição se você se interessar. Bem escrito, bem feito e com uma análise primorosa de alguns dos principais textos do pessoal da Escola de Frankfurt, que são textos difíceis, áridos e terríveis de ler. Então, isso aqui realmente é algo que veio em boa hora. Das dicas que eu tenho para vocês, a que mais me cativou e a que eu achei mais interessante e a que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar ler é esse aqui, Mitos sobre Criminalidade. Esse psicólogo, que é autor desse livro, ele organizou, na forma de respostas a perguntas que ele recebeu do público, uma série de conhecimentos que ele adquiriu após décadas de trabalho direto com personalidades criminosas. A personalidade criminosa, para ele, tem um tratamento, mas antes de mais nada, ela deve ser compreendida em sua especificidade. E uma das coisas mais interessantes que a gente observa aqui, e isso vem logo no prefácio, mas vai se repetindo ao longo das respostas que ele dá às perguntas, é a falta total de relação entre pobreza e inclinação para o crime. Ele faz um perfil tão espetacular da personalidade criminosa que a gente percebe que essas pessoas, que muitas vezes a gente considera pessoas que nos fazem mal, muitas vezes estão dentro desse perfil. Não cometeram nenhum crime que fez com que elas fossem enquadradas pelo Código Civil, mas são pessoas que fazem mal, que agem mal, ou seja, você ter a tendência para o crime é uma questão de desvio de caráter. Por que que isso é uma pedra no sapato da esquerda? Porque todas as políticas sociais que eles apresentam como solução para que
a gente escape ou pelo menos reduza o crime, vão por água abaixo quando a gente percebe, quando a gente se dá conta de que a personalidade criminosa tem a ver com desvio de caráter, e desvio de caráter pode até ter um tratamento, mas esse tipo de tratamento tem muito mais a ver com um tratamento espiritual e às vezes tratamento psicológico, mas pouco tem a ver e nada tem a ver com o tipo de política pública que a esquerda vende como solução para esse tipo de problema, tá? As pessoas têm medo, a criminalidade, ela nos deixa com medo, e por isso que esse discurso esquerdista de vamos fazer políticas públicas para trazer de volta a harmonia à sociedade, muitas vezes ainda convencem as pessoas. Quando a gente se dá conta desse tipo de fenômeno, aí a coisa muda de figura e nós deixamos de ser vulneráveis a esse tópico fundamental do discurso esquerdista que pega a classe média, por exemplo, tá? Terceira dica, como compreender os fundamentos do jogo geopolítico atual. Olha, para você compreendê-lo, você tem que entender como é que esse pessoal trabalha na sua cara e nos bastidores. Na sua cara, os globalistas esfregam propaganda e nada mais. Propaganda, discurso politicamente correto, manipulação de comportamento, todas essas regras de compliance, todas essas regras do ambiente empresarial, tudo isso com que eles vão moldando as pessoas calmamente, tudo isso faz parte do que eu chamo de propaganda. O trato direto entre os globalistas e as várias sociedades nas quais eles atuam é por meio da propaganda. Por outro lado, enquanto eles esfregam propaganda na nossa cara e tentam nos conquistar via propaganda, pelas nossas costas, eles jogam sujo. Eles jogam tão sujo, mas tão sujo, mas tão sujo, que você só vai conseguir se dar conta no nível em que eles jogam sujo se você der uma olhadinha em livros como esse aqui. Aqui você tem exemplos concretos de como eles atuam, do que esteve por trás de certas decisões, algumas das quais tornaram nossa vida um inferno. Dou um exemplo só. Vocês lembram do quanto afetou a economia brasileira? Aquelas tais crises do petróleo nos anos 70? Pois é, aqui está explicado por que razão que essa crise foi, digamos assim, promovida por pessoas que ganharam muito, mas muito com ela, tá? Então, o problema dos globalistas é que eles nos manipulam com propaganda que aquece nosso coraçãozinho e, pelas costas, eles tornam a nossa vida cada vez pior. Eles vão tirando o resto de poder que ainda nós temos. Se a gente não tiver consciência do jogo de poder que desenha a geopolítica atual, se a gente não entender em que ponto essa gente que está tão longe da gente entra na nossa casa e redefine as nossas vidas, a gente vai sempre ser um refém da mentalidade esquerdista. Essas são as dicas literárias que eu tenho para vocês hoje. Se vocês quiserem saber mais, cliquem aqui na descrição. Os 3 livros, se você se interessou por alguns, estão aqui na descrição, e eu coloquei também o artigo do Leônidas Pellegrini chamado Muralha de Livros, em que toda sexta-feira ele traz mais novidades que vão libertar você, de uma vez por todas, das vulnerabilidades ao discurso esquerdista. Sai toda sexta-feira na revista Esmeril. Se você ainda não conhece, comece a acompanhar, porque a coluna dele, Muralha de Livros, vai te deixar sempre em dia com todos os lançamentos que servem, digamos assim, de imunizantes contra a mentalidade esquerdista. Considerando que a gente está aqui numa América Latina rodeados da esquerda voltando ao poder, é um bom momento para você se recolher e se proteger. Obrigada pela companhia e até a próxima.